Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Umbandeiros. Se você chegou até aqui é porque está seguindo os nossos cursos Umbanda Básica e mais um vídeo da roteiro de História da Umbanda. Vou pedir para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreve-se no nosso canal. Não esquece também de curtir esse vídeo. Se você não gostou, pode deixar um dislike, não tem problema. E deixa aí embaixo seus comentários. Compartilha também nas suas redes sociais e faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Então vamos entrar hoje na origem mítica da Umbanda. É um tema que pode gerar um pouco de controvérsia e talvez um certo desconforto para alguns irmãos, mas no final a gente vai esclarecer tudo isso e por que a gente chega até aqui. Porque historicamente nós precisamos registrar alguns fatos na Umbanda para poder entendê-la e conhecê-la e por que dessa toda essa diversidade. Para que no fim desse curso a gente comece a entender o que é Umbanda, toda essa colcha de retalhos de como ela é feita e entender qual é o fundamento básico dela, que é o respeito a todas as crenças e culturas. É o que nós não estamos tendo hoje. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo sobre a origem mítica da Umbanda. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que é mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos de realidade e fenômenos na natureza, as origens do mundo e dos seres humanos. Os mitos utilizam muito da simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Estes componentes eles são interligados com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram, né? A Umbanda, por se tratar de uma religião moderna, que ela nasce no mundo moderno, ela não tem muitos mitos. Ela acabou adotando os itãs dos orixás para auxiliar-nos a entender alguns conceitos, né, sobre esses itãs dos orixás e sobre conceitos que os orixás querem nos trazer. Um exemplo claro é sobre o Itã das esposas de Xangô, né? Se você não conhece, eu recomendo que você pesquise sobre as esposas de Xangô. Procure esse Itã. Mais ou menos vou tentar resumir aqui para você. Um dia Oxum fez uma sopa para Xangô, que Xangô adorou a sopa que Oxum fez. E aí Obá foi perguntar para Oxum como ela fez essa sopa. Nesse momento, Oxum disse assim, ó, eu fiz com as minhas próprias orelhas. E naquele momento, Oxum estava com um pano amarrado ao redor da cabeça e realmente parecia que ela estava com atadura, né? Então o que Obá fez? Ela cortou a própria orelha e fez uma sopa para Xangô, que consequentemente detestou essa sopa, né? Então naquele momento, Oxum descobre a cabeça e mostra que está com as duas orelhas, né? Então, o que esse Itã quer dizer? Ele quer te mostrar que no amor ninguém pode com Oxum, que Obá é determinada e que cortaria as próprias orelhas para alcançar um objetivo, e que Ansã, a outra esposa de Xangô, ela não estava naquele momento com Xangô, ela estava com Ogum. Isso quer dizer que ela faz par vibratório com Xangô e com Ogum, tá? Lembrando, gente, que é sempre bom falar a respeito. O Baba Hendrix, na aula de teologia umbandista, quando ele fala sobre orixás, ele fala o seguinte: Itãs não são lendas, são histórias sagradas, elementos mitológicos que nos ensinam filosofia, teologia e ética, e entre outros valores trazidos na cultura africana através desses Itãs, né? Que são as lendas, as histórias sagradas dos orixás. Então não são lendas, são Itãs. Essas histórias. Bom,
Joseph Campbell, né? Joseph Campbell, ele foi um mitologista, escritor e conferencista, professor universitário norte-americano e famoso pelos seus estudos de mitologia e religião comparada, e autor da obra Herói de Mil Faces, publicado originalmente em 1949. Ele diz o seguinte, Campbell diz assim: metade da população mundial acha que as metáforas de suas tradições religiosas são fatos, e a outra metade afirma que não são fatos, de forma alguma. O resultado é que temos indivíduos que consideram fiéis porque aceitam metáforas como se fossem fatos, e os outros que se julgam ateus, porque acham que metáforas são mentiras. Tá? Então isso se passa na maioria das culturas. Tá? Mas então, tá, Maurício, por que você quis falar então da questão mítica da Umbanda, da origem mítica da Umbanda? Porque, na verdade, a origem mítica da Umbanda ela surgiu em 1941, no primeiro congresso de Umbanda, primeiro congresso brasileiro de espiritismo de Umbanda, era assim que era chamado. A tenda espírita Mirim, por meio do senhor Diamantino, apresentou uma tese que foi bem interessante, né? Que a Umbanda ela teria a sua origem na Lemúria, na Atlântida, e ela teria o nome de Aumbandã. Essa teoria é da tenda espírita Mirim, né, para o primeiro congresso de Umbanda em 1941. Depois, muitos autores copiaram essa tese, mas é preciso ficar claro que essa origem dessa tese foi em 1941, no primeiro congresso brasileiro de espiritismo de Umbanda, pela tenda Mirim, através do senhor Diamantino, tá? É isso que a gente precisa falar, porque muitos autores acabaram copiando isso e levando, de certa forma, uma certa fama. Bom, a origem, ela achava que o nome original da Umbanda era a Umbandã, que ela estava em alguma outra língua que já não existe mais. Chegam a dizer que estava no sânscrito, outros dizem que está em outras línguas, e que a Umbandã é a origem da Umbanda, então na Lemúria, né, ou na antiga Atlântida, e que teria passado pela Índia, depois passado pela África e chegado até o Brasil, né? Essa origem acaba se tornando uma origem mítica. Nós podemos dizer então que isso não é um fato histórico, né? Isso não aconteceu, mas precisamos respeitar que algumas vertentes acreditam sim, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu quis tocar esse tema? Essa ideia de que a Umbanda é a mais antiga das religiões, é a religião primeira do mundo, é uma teoria que é trazida da teosofia, né? Através de Blavatsky, né? A Sociedade Teosófica ela diz o seguinte: teosofia é a essência de todas as religiões que surgiu antes de todas as outras religiões, a religião verdadeira, e que todas as outras religiões são deturpação da religião original, né? Isso para a Umbanda é mito, gente, porque a Umbanda ela é uma religião do caboclo, uma religião do preto velho, é um sincretismo de vários valores culturais. Até porque nós sabemos que a religião ela surge no momento em que surgiu o seu ritual, assim que surgiu a Umbanda, né? Já existia a incorporação de preto velho, já existia a incorporação de caboclo, culto aos orixás, transe mediúnico, mediunidade, contato com espíritos. Isso já existia na Atlântida, já existia na África, já existia no Brasil, já existia no mundo todo. Mas esse culto que nós chamamos de religião de Umbanda, ele tem uma característica que é encontrada em algumas culturas e raças, e que tem um lugar, tem uma data, e tanto na matéria quanto no espiritual, no astral, é aqui no Brasil e é em 1908, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado com essas teorias, né? Porque, por exemplo, incorporação de espíritos é uma prática milenar.
O próprio transe mediúnico é um processo praticamente xamânico, né? Isso já existia na Atlântida, com certeza que existia, né? E tem um trecho em que Alexandre Comino fala sobre isso. Eu creio que é no livro História da Umbanda, eu não tenho bem certeza disso, mas eu lembro dele ter retratado alguma coisa. Ele dizia assim, ó, se Atlântida existiu, se a Lemúria existiu, lá haviam homens, e esses homens já entravam em transe, esses homens já se comunicavam com os mestres do astral, né? Esses mestres do astral, que são chamados também de mestres da humanidade, eles não estão apenas na Umbanda, eles estão em todas as religiões. A Umbanda não é uma religião privilegiada, é isso que o Comino fala no trecho, na história da Umbanda. E com certeza para um umbandista, a Umbanda é a melhor religião do mundo, mas para outras religiões, de outras práticas, não, né? E nós não podemos entrar nesse deslumbre de verdades teológicas absolutas, assim como outras religiões fazem conosco, que querem nos impor a verdade absoluta. A Umbanda não é assim. Então, assim, esse vídeo de hoje é para registrar aqui a origem mítica da Umbanda, para que todos saibam que é uma origem linda, uma origem bela, mas não tem como considerar que seja o local de início da Umbanda. E registrar aqui então, quem é o autor dessa origem foi Diamantino Coelho, em 1941, no primeiro Congresso de Umbanda, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, já deixa o like e se não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum. Escreve aí nos comentários a sua opinião e sua contribuição e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Seja bem-vindo ao nosso curso Umbanda Básica, História da Umbanda. Se você gostou, compartilha com seus amigos e faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu fraterno saravá para todos. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer